Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal para o estudo de O Livro dos Médiuns. Nós estamos na primeira parte, em noções preliminares, no capítulo 4 dos sistemas. Meu nome é Luísa e hoje estudaremos os itens 44 e 45 e logo após os comentários do Espírito Miramês na obra Filosofia da Mediunidade, volume 1. Item 44. Sistema da alma coletiva. Constitui uma variante do precedente. Segundo este sistema, apenas a alma do médium se manifesta, porém identificada com a de muitos outros vivos, presentes ou ausentes, e formando um todo coletivo em que se acham reunidas as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada um. Conquanto se intitule A Luz, a brochura onde essa teoria vem exposta, muito obscuro se nos afigura o seu estilo. Confessamos não ter logrado compreendê-la e dela falamos unicamente de memória. É, em suma, como tantas outras, uma opinião individual que conta poucos prosélitos. Pelo nome de Emar Tipsé, o autor designa o ser coletivo criado pela sua imaginação. Por epígrafe, tomou a seguinte sentença: nada há oculto que não deva ser conhecido. Esta proposição é evidentemente falsa, porquanto uma imensidade há de coisas que o homem não pode e não tem que saber. Bem presunçoso seria aquele que pretendesse devassar todos os segredos de Deus. Item 45. Sistema sonambúlico. Mais adeptos teve este, que ainda conta alguns. Admite, como o anterior, que todas as comunicações inteligentes provêm da alma ou espírito do médium. Mas, para explicar o fato de o médium tratar de assuntos que estão fora do âmbito de seus conhecimentos, em vez de supor a existência nele de uma alma múltipla, atribui essa aptidão a uma sobreexcitação momentânea de suas faculdades mentais, a uma espécie de estado sonambúlico ou estático que lhe exalta e desenvolve a inteligência. Há de negar, em certos casos, a influência desta causa. Porém, a quem tenha observado como opera a maioria dos médiuns, essa observação basta para lhes tornar evidente que aquela causa não explica todos os fatos e que ela constitui exceção e não regra. Poder-se-ia acreditar que fosse assim se o médium tivesse sempre ar de inspirado ou de estático, aspecto que, aliás, lhe seria fácil aparentar perfeitamente se quisesse representar uma comédia. Como, porém, se há de crer na inspiração quando o médium escreve como uma máquina, sem ter a mínima consciência do que está obtendo, sem a menor emoção, sem se ocupar com o que faz, distraído, rindo e conversando de uma coisa e de outra? Concebe-se a sobreexcitação das ideias, mas não se compreende possa fazer que uma pessoa escreva sem saber escrever, e ainda menos quando as comunicações são transmitidas por pancadas ou com o auxílio de uma prancheta de uma cesta. No curso desta obra, teremos ocasião de mostrar a parte que se deve atribuir à influência das ideias do médium. Todavia, tão numerosos e evidentes são os fatos em que a inteligência estranha se revela por meio de sinais incontestáveis que não pode haver dúvida a respeito. O erro da maior parte dos sistemas que surgiram nos primeiros tempos do Espiritismo está em haverem deduzido, de fatos insulados, conclusões gerais. Ouçamos o comentário do Espírito Miramês. Na época de Allan Kardec, alguém formulou o sistema da alma coletiva, e foi bom que surgissem todos os sistemas contrários à comunicação dos espíritos, porque o codificador tinha a estrutura para responder a todos os contraditores, com decência, mas com energia e conhecimento de causa. E foi assim que o nosso estimado codificador
respondeu aos cegos da luz espiritual, como nesse caso da teoria da alma coletiva, dizendo aos que se ocupavam em distorcer a lei, com a afirmação de que os médiuns exprimiam os pensamentos de sua própria alma e de muitos que estavam ali assistindo às reuniões, bem como de ausentes. Quando o médium recebia as mensagens, afirmavam era que ele captava os sentimentos dos seres humanos, ainda que esses não os percebessem, e nada mais, que não existiam comunicações dos chamados espíritos. Imaginemos a miscigenação de vibrações de uma mensagem a expressar pensamentos dos encarnados. Que resultado poderia dar, ainda mais em Paris, considerada a cidade-luz, repleta de intelectuais que ali aportavam, homens de grande alcance filosófico, de onde uma fina literatura se espraiava nos corredores da filosofia. Filosofia que mais não é, na sua profundidade, do que educação das criaturas, aprimoramento da alma em todas as suas bases da vida. Os fatos e as páginas belíssimas vertidas dos espíritos pela mediunidade apagaram logo o sistema esdrúxulo, que morreu pela força da verdade, e o mediunismo floresceu com mais intensidade. Podemos chamar de alma coletiva as falanges de espíritos, encarnados e desencarnados, que se reúnem por sintonia para trabalhar sob o comando de Jesus, para fazer cumprir as promessas do Evangelho. Depois surgiu o sistema sonambúlico, com mais lógica que o anterior, mas sem explicar corretamente os fatos. Temendo ir ao encontro da causa, o espírito mortal, que, fora do corpo físico, volta à terra para falar aos seus companheiros que ficaram, como fez Jesus, cumprindo a sua palavra, aparecendo aos seus discípulos muitas e muitas vezes. No caso do sonambulismo, não podemos deixar de aproveitar o que foi dito por ser, com certeza, fruto de contraditores mais inteligentes e, de certa forma, mais intuitivo, estocando de leve a verdade. Como nada se perde, aproveitamos algo dos contraditores para explicar o que, por vezes, estávamos esquecendo. A natureza usa de tudo para que a verdade se apresente como luz que verdadeiramente é. O sonambulismo desperta alguns dons da alma, tornando-a sensitiva, com maior prerrogativa para receber com originalidade as mensagens dos espíritos. São forças ativas, antenas iluminadas, para entrar em perfeita sintonia com outras almas, formando assim uma corrente de pensamentos de umas a outras, e eis aí a mensagem dos que partiram para os que ficaram. O sonambulismo é a ativação da faculdade mediúnica, e pelos canais de alta frequência mediúnica falam os espíritos encarregados de se comunicar, mostrando o intercâmbio entre os dois mundos, fenômeno que o futuro tornará comum entre os povos. Como já falamos, inúmeros processos de mediunidade já foram superados, como os fenômenos de efeito físico, para meios de comunicações mais fáceis. Mesmo a mediunidade inconsciente já está ficando para trás. Nesse espaço, a mediunidade intuitiva, com a participação consciente e harmoniosa do médium, eis que fluem as correntes espirituais pelos corredores de luz que uma alma em sintonia com a outra dá nascimento. As duas glândulas sensíveis da cabeça entram em perfeita conexão com o espírito comunicante e com os feixes de nervos também sensíveis, acionando as mãos pelos dois polos, saindo dali a mensagem. Essa verdade, velha como o mundo, como a história dos seres encarnados, está cada vez mais se aperfeiçoando, porque tudo cresce na vida e pela vida. Ninguém no mundo terreno tem a capacidade de enovelar a lei que vigora desde o princípio da vida
organizada por Deus. O medianeiro tem alguma participação nas mensagens que ele fala ou escreve. No entanto, é vigiada essa participação pelos benfeitores da espiritualidade. É por isso que sempre aconselhamos aos médiuns que se preparem, se eduquem, instruindo-se em todos os campos do saber, para que a espiritualidade maior encontre campo para a sua ação perfeita. Porém, que saibam também se postar diante dos espíritos comunicantes para não interrompê-los no seu trabalho com Jesus. Muitos observadores honestos, diante dos fatos e da luz que vertiam dos planos superiores, diziam o mesmo que Lucas registrou no seu evangelho. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Lucas registrou no capítulo 5, versículo 26. Verdadeiramente, uma função mediúnica elevada, vista do mundo espiritual e analisada pelos observadores honestos, verdadeiramente é um prodígio, como sendo as bênçãos de Deus liberadas por Jesus em cumprimento das profecias, de modo que os céus baixaram à terra, mostrando o poder de Deus que opera em Cristo para a paz dos homens.